Frações são divisões. Essa frase pode parecer estranha para alguns alunos, mas conforme eu for explicando, você vai entender muito bem. Vejamos alguns exemplos aqui de frações. Nós temos aqui uma porção de frações aqui como exemplo, e eu queria dizer para vocês que este traço aqui, ó, que separa o número de cima e o número de baixo, o numerador do denominador, ele também representa divisão. Tanto que, se você perceber, na calculadora, em algumas calculadoras, às vezes o símbolo de divisão ele é representado por uma barrinha. Justamente porque essa barrinha aqui, esse traço, ele já dá a ideia de tanto de fração quanto de divisão. Por isso, em algumas calculadoras, é possível encontrar essa barrinha aqui simbolizando a ideia de divisão, ok? Bom, gente, como eu falei para vocês, nós temos aqui frações que são divisões. Essa fração também representa a divisão, esse tracinho aqui? Sim, muito bem. Nós temos aqui 1 dividido para 2. Da mesma forma que essa fração, eu tenho 3 dividido para 4. Aqui 5 dividido para 2. Assim como em outras frações, nós temos sempre o número de cima dividido pelo número de baixo. Agora, se eu pegar essa fração inicial bem aqui e tentar montar a divisão que ela representa, vai ficar da seguinte forma. 1 dividido para 2. É essa divisão que esta fração representa. 1 dividido para 2. Se eu quiser fazer essa conta, não tem problema nenhum. Como é que se faz essa conta? 1 dividido para 2. Como é que fica? Eu tenho 1 e vou dividir por 2. Dá para dividir? Não, porque o número 1 é menor que o 2. Tá bom? E já falei para vocês que para a gente fazer essa conta de divisão, a gente precisa olhar para a tabuada de quem? Desse cara bem aqui, ó. Aqui de dentro da divisão. Ou seja, se a gente fizer a tabuada dele, qual é o número multiplicado por ele que vai dar 1? Ninguém, né, gente? Existe uma estratégia muito interessante que a gente pode tomar nesse tipo de situação. A gente pode pegar o número 1, tá? E dividir esta unidade em 10 partes de quanto? De 0,1. 0,1, 0,1, 10 repetições do 0,1. 10 repetições, ou seja, 10 pedacinhos. Portanto, vão ser 10 pedacinhos, e agora eu não tenho um somente, eu tenho 10. Antes era uma unidade aqui, agora nós temos o que? 10 décimos, 10 pedacinhos de 0,1. Se eu somar isso aqui tudo, vai dar no final 1,0, que é o nosso próprio 1 que a gente tinha antes, sem problema nenhum. Mas agora, no momento, nós temos 10 pedacinhos de 0,1. Bom, se são 10 pedacinhos de 0,1, agora o resultado que eu procuro vai ser um número no formato vírgula alguma coisa, certo? Só tem um probleminha. Aqui tem alguma parte nas unidades. A partir daqui, os resultados vão entrar bem aqui, ó, após a vírgula, correto? E se eles vão entrar aqui após a vírgula, o que ficou aqui nas unidades? Ficou nada, né? Então vai ficar 0, tá? Sempre nesse tipo de situação, onde você vai obter um resultado no formato vírgula alguma coisa, você já põe o 0 aqui na frente, porque não existe isso aqui, vírgula 2 ou vírgula 3, não existe. O que existe é 0,3, 0,2, indicando que as unidades não tem nenhuma unidade, mas tem décimos, né? Tem décimo. Enfim, deu para entender, né? Tá, deu para entender isso aqui. Agora, fechando essa parte, voltando para cá, nós temos 10 dividido para 2. Qual é o número da tabuada do 2, que multiplicado por 2 vai dar 10? Me diz. Quem vai ser? Vai ser o número 5. Olha só. 5 vezes 2, 10. Olha só, estou fazendo a multiplicação contrária agora para a gente poder fazer a subtração para ver se sobra alguma coisa. Vamos lá? 10 menos 10, resto 0. Olha só. Resultado, 0,5. Então, vejam só. Eu vou colocar bem aqui o resultado e gostaria que vocês observassem bem aqui na minha calculadora como dá esse mesmo resultado. Vou pegar o 1 dividido para 2. Vai dar quanto? 0,5. Vejam só, aqui a conta que eu fiz não tem muita dificuldade. Basta perceber que se esse número é menor que este, não vai dar para dividir. O que eu faço? Ponho uma vírgula e ponho um 0. E eu já te disse a explicação disso. Foi porque eu peguei o 1 e dividi em 10 partes de 0,1. Portanto, o resultado aqui tinha que ser um número no formato vírgula alguma coisa. E geralmente aparece o 0 aqui quando se começa o número pela vírgula, tá? Quando não tem parte inteira na parte das unidades, fica 0, beleza? Então deu 0,5. Agora nós temos aqui essa fração aqui que eu coloquei já a representação na forma de divisão bem aqui, né? Desta fração bem aqui.
E agora eu vou tentar fazer essa conta de divisão, tá bom? Nós temos 3 dividido para 4, vamos lá? Eu tenho 3 aqui, vou dividir para 4, como é que fica? Tenho 3 aqui, dá para dividir por 4? Se eu tiver 3 bombons, vou dividir para 4 pessoas, não vai dar para dividir, né, gente? Então o que eu faço? Posso fazer a mesma estratégia que eu utilizei aqui no início. Só que aqui são 3 unidades, o 3 são 3 unidades, ou seja, 3 uns somados, certo? Se eu pegar cada um desses aqui, cada um deles e dividir em 10 partes de 0,1, da mesma forma que eu fiz aqui no início, aqui eu já vou ter quanto? 30 partes de 0,1. E aqui os resultados vão estar no formato vírgula alguma coisa. Claro que quando a gente põe um resultado no formato vírgula alguma coisa, você já põe o zero aqui, ó, aqui atrás, tá bom? Vamos lá? Qual é o número multiplicado por 4 que vai dar 30, ou mais próximo de 30? É o 7, né, gente? É o 7, porque 7 vezes 4 vai dar 28. 28, faça a conta de menos. Se fosse 8 aqui, daria 32, teria passado do 30, né? Então só pode ser o 7. Vamos lá? 7 vezes 4, 28, faça a minha conta de menos. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2, beleza? Agora eu pego esse 2 e vou dividir para 4. 2 dividido para 4, bom, galera, não dá para dividir. O que eu posso fazer? Bom, eu posso colocar um zero novamente. E como a vírgula já foi colocada, não preciso mais colocar vírgula. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar essas duas partes de 0,1. Você sabe muito bem que agora a gente está trabalhando com parte de 0,1, certo? Aqui essas duas partes de 0,1 eu dividi em 10 partes de 0,01. Deu para entender? Por isso, agora, nós estamos trabalhando com 20 partes de 0,01 e agora os resultados vão estar no formato 0,0 alguma coisa. Como aqui já tem o 7 bem aqui e a vírgula já foi colocada, aí não tem problema. Agora os resultados vão vir a partir daqui, tá? Por isso, já foi colocado a vírgula, baixa o zero e não precisa mais colocar a vírgula. Vamos lá? 20. 20 dividido por 4. Qual é o número multiplicado por 4 que vai dar 20? Ou mais próximo de 20 sem ter que passar. E aí, tem alguém que multiplicado por 4 dá exatamente 20? Tem, né, gente? Olha só, é o 5. 5 vezes 4, 20. Ó, tô fazendo a conta contrária de multiplicação para mim poder fazer a conta de menos, para ver se sobra alguma coisa que não foi dividida. Vamos lá, 20 menos 20, 0, pronto, acabou. Acabou a conta. Quanto deu? 0,75. Se eu jogar na calculadora, eu vou obter esse mesmo resultado, tá bom? Vamos lá? Quanto é que vai ficar? Pronto, muito bem, tá? Da mesma forma, você poderia fazer isso, digamos, de cabeça. Se você conseguisse... Você poderia fazer isso aqui de cabeça, essa divisão, se você pensasse em dinheiro. Veja só aqui nesse primeiro exemplo. R$1 dividido para duas pessoas, R$1 dividido para duas pessoas vai dar quanto para cada? 50 centavos. Exatamente essa representação aqui dos 50 centavos, tá? Que é 0,5, é o mesmo que 50 centavos. Não pode esquecer que eu posso colocar aqui um zero. Quando eu falo de dinheiro, eu considero duas casas. Portanto, vai ficar o quê? 0,50. Isso é 50 centavos. Aqui eu tenho 0,75, né? Então aqui eu teria R$3 dividido para 4 pessoas. Exatamente esse valor, tá bom? Bom, eu acho que vocês já entenderam aqui a noção. Eu vou fazer mais uma conta aqui para você entender o significado. Vamos lá, dessa ideia. 5, dá para dividir para duas pessoas? Opa, aqui dá. Aqui este número não é menor que esse, como naqueles primeiros exemplos, desse aqui e desse aqui. E aí, qual é o número multiplicado por 2 que vai dar 5? Não tem ninguém, né? E tem um que multiplicado por 2 que vai dar próximo de 5 sem ter que passar dele? Olha, vai ter, é o 2. Por quê? 2 vezes 2? 2 vezes 2, prova aí. Prova isso que não vai passar. 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Se fosse 3 aqui, se fosse 3, seria 3 vezes 2, 6. 6 não passaria, né? Não iria passar. Iria passar do 5. Iria passar do 5. Não, mas nesse caso não pode passar. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. Chegou próximo do 5 sem ter que passar. Vou fazer a minha conta de menos aqui. Deu o resultado quanto? De 1, né? Pronto. Eu posso parar a conta bem aqui, né? Mas como a gente está trabalhando de uma forma mais... continuando essa ideia, mais aprofundada, nesse caso eu quero que você continue, tá bom? O que a gente pode fazer? Aqui eu tenho 1. 1 dá para dividir por 2? Não, né, gente? O que eu posso fazer? Pegar este 1, acrescentar um zero bem aqui e colocar uma vírgula bem aqui, conforme eu já fiz essa explicação para você entender. Não pode esquecer da explicação que eu já fiz para você. Então, põe o zero aqui, põe uma vírgula aqui, ótimo, agora eu posso fazer minha conta bacana. Qual é o número que vai entrar bem aqui, que multiplicado por 2 vai dar 10? Ou o mais próximo de 10 sem ter que passar.
Tem alguém que dá exatamente 10? Tem, né? Olha, 2 vezes 4 poderia ser 4? 4 não, porque 4 vezes 2 dá 8. Mas chegou próximo, pelo menos. E 5? 5 vezes 2 dá quanto? Vai dar 10. Exatamente esse 10 aqui. Então, eu estou mostrando aqui que é 5, exatamente o 5. E prova isso. Bora provar? 5 vezes 2? 10. Opa, esse 10 aqui saiu meio estranho, mas acho que você entendeu. 10 menos 10 vai dar quanto? Resto 0. Veja só que se a gente tivesse parado naquele 1 que tinha dado ainda agora, a gente não obteria o resultado exato, certo? Então a gente continuou e obtivemos resto 0. Nem todas as vezes vai ser obtido um resto 0, mas nesse caso sim. E deu quanto? 2,5. Se eu jogar na calculadora isso, vai dar exatamente esse valor. 1,5, tá bom? Na verdade 2,5, desculpa gente. Aqui ó, 2,5, tá? Desculpem pelo erro, tá? 2,5. E se você tentasse fazer de cabeça, isso daqui, essa divisão, 5 dividido para 2, né? Bastaria pensar isso como se fosse dinheiro, né? 5 reais dividido para 2 pessoas vai dar quanto? 2,50 para cada, ó. Exatamente esse resultado bem aqui, ó. 2,5 representa 2,50. Quando a gente fala de dinheiro, a gente considera duas casas após a vírgula. E aqui, ó, pode ser preenchido com 0, que não produz efeito nenhum. Mas quando se trata de dinheiro, podemos perceber que esse 2,5 é o mesmo que 2,50, beleza? Bom, gente, nos outros você vai perceber o mesmo raciocínio. Você pode até pausar aí o vídeo e tentar resolver os outros para obter o resultado, beleza? Bom, o que eu queria dizer para vocês, deixa eu montar aqui os outros. E os resultados bem aqui, ó. Aqui vai dar 2, certo? Aqui vai dar 5,5. Bom, e aqui possui o erro que na verdade é 2,5, tá? Ok. E o que eu queria dizer para vocês é que existe uma relação entre essas frações aqui, que você sabe muito bem que pode representar uma divisão, mas existe uma relação entre essas frações e esses decimais, tá? Meio que eles são iguais, né, gente? Essa fração aqui, representada de uma forma diferente, ela pode ser representada como se fosse um decimal, né, gente? Se eu quisesse falar de uma outra forma, 5 sobre 2, eu posso falar essa mesma fração, só que com outras palavras? Posso, 2,5, olha só, bem aqui. Ou a fração 10 sobre 5, eu posso falar ela de uma outra forma? Posso, 2, ok? Assim como qualquer fração possui uma representação na forma decimal, ou nesse caso aqui, na forma de número inteiro, né? Nesse caso aqui deu uma forma de número inteiro, que pode também ser interpretado como decimal se você considerar aqui vírgula 0, né? Ok, eu acho que deu para você entender. Bom, gente, o que estamos vendo aqui neste momento é que toda a representação fracionária pode ser representada na forma decimal. Basta você fazer a divisão que ela representa, aí você vai obter a representação decimal. E eu te expliquei aqui como é que faz esse tipo de conta, tá bom? Eu acho que deu para você entender a relação entre as frações e os decimais. Não pode esquecer desse raciocínio, tá bom?